Vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Então hoje nós estamos continuando os livros históricos que o Padre Marcos começou semana passada. E aí nós vemos, só rapidinho, 5 minutinhos, para a gente recapitular o que o Padre Marcos falou. O Padre Marcos falou semana passada, a história contada na Bíblia não é neutra. Exatamente, essa história não é neutra. Isso significa que ela não pretende ser apenas um relatório imparcial de fatos, como talvez a gente buscaria em outro livro de história. Como os livros de história hoje em dia, eles não têm parcialidade. A Bíblia tem parcialidade, então ela conta uma história e diz de quem. Então, a Bíblia está carregada de elogios, de críticas e de lições. É uma história que é interpretada. O Padre Marcos falava isso. Ela é interpretada e o que aconteceu com eles interpretaram e contaram a partir dessa interpretação. Então ela tem um propósito. A história de Israel é contada para algo. Não sei se o meio pequeno ali os slides, né? Mas tem um resumo do que eu estou falando. Depois, quem quiser me manda mensagem, eu mando os slides no WhatsApp. Para precisar ficar copiando aqui, pode mandar, eu mando os slides. Vou mandar mensagem para lembrar. Então, o objetivo ao olhar para trás, para essa história de Israel que é contada e interpretada, não é simplesmente ter olhos fixos no passado. Não é então um saudosismo inerte. O propósito é fundamentalmente nos colocar dentro de uma história maior. Isso é importante. Porque a gente vê história, a gente falava já isso, mas olhar para livros históricos que estamos vendo porque eles nos colocam dentro de uma história maior. E nessa história, o Padre Marcos falava, onde o personagem principal da história é Deus. O principal personagem da história é Deus. Reconhecer então que a nossa existência individual, também comunitária, está inserida essa grande relação com Deus. Se olhamos para trás, percebemos isso. Os textos históricos, eles visam fortalecer a relação. Fortalecer a relação de cada pessoa entre si e a relação do povo. A gente falava isso, eu falei quando a gente falou da história de Israel, mas é para criar essa identidade. Os livros eram para criar a identidade, reconhecer essa identidade como um povo, um pertencimento comum. E também, além da relação entre o povo e ter identidade, é claro, evidentemente, essa relação com Deus, fortalecer a relação do povo com Deus. Mas por que essa história é tão importante para entender essa relação? Porque, como nos lembra o texto, é natural do amor fazer história. E a história que o amor cresce, e na história que o amor cresce, esse amor de Deus vai crescendo e vai progredindo. Sempre uso essa palavra progredir, mas ele vai progredindo. Vou falando, a gente daqui uns 2, 3 meses,
não lembro bem, mas daqui a uns encontros nós chegamos na história do Novo Testamento e aí a gente percebe como progrediu, cresceu tanto que chegou ali. Então é perceber como a história, o amor de Deus cresce. E também, claro, perceber onde que Deus agiu, isso é importante. Deus age sempre na vida de todos e a vida da história. Como eu falava, a história de Israel é uma interpretação do que o povo viveu. O Padre Marcos falava, foi escrito vários séculos depois. Essa interpretação eles olhando para o passado e percebendo onde Deus agia, onde eles erraram, interpretando pela medida de Deus, pelo crivo de Deus, a história deles. A gente viu isso, mas só para recapitular rapidinho. A diferença entre a história sagrada e as outras histórias. O primeiro ponto é que essa história é vista como um todo. Não são apenas histórias isoladas de reis, de batalhas, esses livros que nós estamos vendo, né? De reis, de batalhas, de dinastias. É a história do povo, sempre a história de um povo. E inseparavelmente, não tem como dividir essa história do povo da história da relação do povo com Deus. É inseparável a história do povo e a relação de Deus com ele. Antigamente, era muito comum encontrar narrativas sobre a origem de um povo, os feitos de seus heróis, os reis, ou as intervenções dos deuses, vários deuses. A gente vinha essa história, era muito comum antigamente. Mas essa narrativa tão longa e abrangente que nós encontramos na Bíblia atribui a história de um povo a um único Deus. Então, todos esses séculos, todos esses tempos, é um único Deus. E se a gente vai pegar as outras histórias dos outros reis, tinham vários deuses, vários reis, e cada um fazia seu feito e retribuíam sempre. Mas na história de Israel é sempre o mesmo Deus. Eles mantêm o único Deus. E a gente percebe essa característica única. É a única história em todas. Se vocês pegarem em livros de histórias, é a única que vai atribuir a um único Deus tudo. Desde o começo até o fim. A gente vê que nas outras histórias não é assim. E além disso, de ter um único Deus, o outro ponto crucial é que não é apenas uma história, mas é teologia. De ver ali. É uma reflexão sobre a fé. Ela elabora os momentos de crise, então ela pensa sobre os momentos de crise que teve e aprende. A gente sempre fala, aprenda com os momentos de crise que você tem. Não decida de nada em um momento de crise, mas aprenda quando teve uma crise. Isso na vida, e isso aconteceu com a história de Israel, com o povo. Quando o povo enfrentava dificuldades, como a perda da terra, o exílio, a opressão estrangeira, eles olhavam para o seu passado sob a luz da fé. É bonito de ver, perceber a fé agindo e como eles conseguiam ver pela fé tudo, interpretação da própria vida pela fé. Terceiro ponto, ler o passado sobre a fé. O terceiro é olhar para o passado, é tomar conta da aliança. A história é vista como a história da relação de aliança entre Deus e Israel. Recordar os feitos de Deus e as respostas com o povo. Então, rever as opções. Tendo visto o que aconteceu, rever as opções presentes. Ajuda a rever a opção do presente. Isso na nossa vida também, a gente aprende com o passado e quando vai decidir algo novo já tem experiência. Outra coisa, o objeto não é histórico, então.
Mas o objetivo de construir esse texto foi instruir o futuro. Se deu ruim no passado, se erramos no passado, a gente escreve o que aconteceu para instruir que o futuro não seja assim. O objetivo principal dessa história sagrada é instruir o futuro. E ali o quarto ponto. E pode parecer surpreendente no começo, a gente olha assim, nossa, mas só tem uma. O mesmo fato pode ter mais de uma interpretação dentro da própria Bíblia. Pode parecer estranho a gente pensar como que a mesma coisa tem várias interpretações. Mas quando a gente for ver ali daqui a pouquinho os livros de Samuel, Reis, e comparar com o livro de Crônicas, esses ambos narram períodos semelhantes à história, mas fazem ênfase em perspectivas diferentes. O Padre Marcos falou um pouquinho no último encontro que a mesma história, na própria Bíblia, nos próprios livros históricos, na prateleira dos livros históricos, tem o mesmo fato em interpretações diferentes. Isso é interessante. E por que pode fazer isso? Porque na história sagrada a gente faz teologia. Então, eu quis aqui, sei que já falei sobre, mas só para a gente lembrar rapidinho. Lá pelos anos 1100 a.C., e pouco, meados, né? A gente encontra Israel na fase tribal, não tinha rei centralizado. Era um aglomerado de tribos que se reconheciam como irmãs. Eles sabiam que eram irmãs, mas não tinha um único rei. E eles só se uniam para se defender, defesa mútua entre eles. Então, os juízes que vamos ver daqui a pouco atuavam nesse período como líderes carismáticos militares. Eles eram enviados por Deus. Nessa data, 1100 a.C., mais ou menos ali pelo ano 1000 a.C., o povo toma a decisão de constituir reis. Esse período marca o início da monarquia unida. A gente já chega para o canto de vida. Com os reinados de Saul, Davi e Salomão. Essa transição do governo tribal para a monarquia é importante, bem importante para nós. A gente vai ver em Samuel daqui a pouco. Só para a gente recordar o que a gente já viu. Daí ali, mais adiante. Após a morte de Salomão, o reino se divide. Temos então o reino do norte, chamado Israel, com sua capital em Samaria, e o reino do sul, chamado Judá, com sua capital em Jerusalém. No norte, a monarquia foi menos estável, com sucessivas dinastias. No sul, a dinastia de Davi permaneceu por mais tempo. Permaneceu por mais tempo no sul. A gente lembra que a do sul foi mais estável. Mas tragicamente, a infidelidade à aliança levou à queda desses reinos. Em 722 a.C., o reino do norte cai sob domínio assírio. O sul, Judá, escapa por pouco nesse momento. Aqui, em 722, o reino do sul escapa. Por pouco, mas escapa. Mas depois, cerca do ano 587 a.C., o reino do sul também cai. Mas cai dessa vez pelo poder da Babilônia. Esse evento marca o início do exílio. A gente lembra disso. Quando o reino do sul cai, eles vão para o exílio da Babilônia. E ali a gente lembra, um período de profunda crise em que eles examinam bastante a fé deles. O exílio, quando cai o reino do sul. Depois, o fim
fim do exílio se dá ali por volta de 538 a.C., que é quando os persas conquistam a Babilônia e permite o retorno dos deportados para a sua terra. E aí inicia-se o período de reconstrução, e a gente vai ver o período de reconstrução em quais livros? Esdras e Neemias. Mas essa reconstrução acontece sob o domínio estrangeiro. A gente lembra disso, eles reconstroem a cidade sob o domínio dos persas. E nesse período eles têm muita crise de identidade de fé. Tem crise da identidade de fé. Por volta do ano 300 antes de Cristo, o mundo antigo todo muda drasticamente com a conquista de Alexandre o Grande. E aí se inicia o período grego ou helenístico. O povo sente uma forte influência estrangeira que ameaça a cultura e a religião judaica. Nesse período helenístico, muitos deles abandonaram a fé. Muitos deles. Depois, vamos mais um pouco, está quase acabando a nossa linha. É o último ponto da linha do tempo. E essa pressão helenística dos gregos culmina por volta de 165 a.C., quando o rei Seleucida Antíoco IV proíbe a religião judaica. E daí isso desencadeia a revolta dos Macabeus, que consegue por um tempo restabelecer o culto a Deus e uma certa autonomia. Contudo, essa dinastia acaba se desvirtuando com o tempo. Então, essa linha do tempo que passamos, só lembrando que a gente já viu, ela nos dá como que um esqueleto do que vai perdurar entre os primeiros livros que a gente vai estudar: Josué, Juízes, Samuel e Reis. O período da conquista até o exílio. Já em Crônicas, Esdras e Neemias, que abordam depois do exílio, e Macabeus nos leva para o período grego. E daí isso, só para lembrar, gente, o que vai estar passando nesse livro do que a gente já viu. Então, esse período pós-exílio para ali e Macabeus para o período grego. Então vamos entrar nos livros. Então vamos começar de fato os livros históricos. Bem pequeno, mas tudo bem. De fato falar sobre cada livro, né? Então, os livros históricos de Josué. Essa história é centrada e contada da conquista da Terra Prometida. É narrada principalmente como uma marcha militar, com o povo de Israel avançando para tomar posse da terra de Canaã. Canaã, lá, não aqui. O líder dessa empreitada é Josué, que dá o nome ao livro. Josué, a gente lembra, só relembrando de novo, Josué vem depois de Moisés. Ele sucede Moisés. Ele recebe essa ordem diretamente de Deus para conduzir o povo. E após cumprir sua missão de introduzir o povo na terra e distribuí-la, ele passa o bastão. Não de liderança militar, mas o bastão da fidelidade. Passa o bastão da fidelidade, depois de conquistar. Essa fidelidade para Deus, é claro. Através do seu discurso de despedida e exortação ao povo. Então ele passa o bastão depois de um discurso.
Esse livro de Josué, está escrito ali, estrutura, ele pode ser dividido em duas partes. Duas partes principais e um apêndice. Então a primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 12, versículo 24. Do comecinho do livro até 12, 24, a primeira parte do livro de Josué. E a palavra-chave para entender essa seção, essa parte, é dar terra ou ocupar. É aqui que se narra a conquista da terra. O povo entra a oeste, através do Rio Jordão, próximo a Jericó, destrói cidades inimigas e realiza expedições militares para o norte e para o sul da região. Essa é na primeira parte do livro. A segunda parte abrange do capítulo 13, comecinho do capítulo 13, até o capítulo 22, versículo 34. E as palavras-chave para entender essa segunda parte é sortear a terra ou herança. Essa seção, gente, trata da distribuição da terra entre as tribos de Israel e da organização inicial da vida na terra. Podemos dizer que essa é a fase da, entre aspas, defesa ou da manutenção, de manter a terra, estabelecendo o que pertence a quem, a divisão da terra, do 13 ao 22. A divisão da terra. E aí, por fim, em Josué, a gente tem um apêndice, que é o que eu falava agora há pouco, esse discurso de despedida de Josué, que é o capítulo 23, 24, até o versículo 28. Também uma nota depois sobre a sua morte. O tema principal desse último discurso, que é o apêndice, é a exortação para servir a Deus, servir a Javé. Então, o tema principal, eu lembro, eu falava há pouco, ele passa esse bastão da fidelidade a Deus. Então, nesses versículos 23, 24, esse tema principal é o discurso de despedida, levando a exortação para servir a Deus, servir a Javé. Depois, a tônica geral, geral nesse capítulo nesse livro, e essencial para a gente entender a mensagem do livro de Josué é: a fidelidade a Deus é o que garante a posse da terra. Tendo isso na cabeça, a fidelidade de Deus a Deus é o que garante a terra, a gente consegue entender todo o livro. Todo o livro de Josué, porque essa é a tônica geral do livro. A conquista e a permanência na terra depende da obediência e da confiança em Deus. A estrutura tá bom? O livro? Bem sintetizado. A estrutura. Agora vamos falar um pouquinho sobre a teologia de Josué. A gente ficou muito pequeno. Mas, teologia de Josué. Então, claro, evidente, a teologia tônica principal é essa teologia da relação do povo com a terra. Povo com a terra. Principal da teologia. E a pergunta principal, quando a gente vai ler, que a gente tem que buscar responder é: quem deu a terra? Quem deu a terra? E quem garante a sua posse? Principal, para você ler, tenha como plano de fundo: quem deu a terra e quem garante a posse. E a resposta do livro é inequívoca para essa pergunta. Simples. É Deus. Quem deu e quem garante a terra? Deus.
E a mensagem é bem clara. Não foi a força militar ou a capacidade estratégica do povo que lhes garantiu a terra, mas a fidelidade de Deus e a sua promessa, a promessa de Deus. Para entrar na terra, o povo se apoiou na aliança firmada entre Deus e o povo por meio de Moisés. Essa aliança, a gente lembra, estabeleceu os termos da relação. Como um contrato tem todos aqueles termos, aquelas cláusulas, a aliança de Deus com Moisés são esses termos. E para continuar na terra, então, precisa de fidelidade. Então, é crucial para nós entender também o contexto em que esse livro, em sua forma final, foi lido e compilado. O Padre Marcos falava, ele foi feito durante o exílio e depois do exílio. 400 anos depois da terra, deles entrarem. E nesse período o povo enfrentava a crise de ter perdido a terra. Lembra? Eles enfrentavam a crise porque tinham perdido já quando eles escreveram esse livro. Olhar para trás, para a história da conquista em Josué, servia como um exercício para retomar o rumo. Por isso que eles escrevem um livro, é para retomar o rumo. A gente tinha que ter um rumo de fidelidade, não perdeu. Então vamos escrever para que a gente volte. Aí, revendo essa história, eles percebem que a falha não é de Deus. Por que eles perderam a terra? É falha humana, é falha da infidelidade do próprio povo com a aliança. Por isso que eles perdem a terra. Então, por isso que o caminho para a esperança e para a reconstrução, o retorno, seria a volta à fidelidade. Eu falei a palavra-chave fidelidade, é fidelidade bastante. Uma dificuldade que a gente muito tem, às vezes, lendo Josué, essa dificuldade com ler as guerras ordenadas por Deus. E é verdade que nenhum outro livro fala tanto das guerras ordenadas por Deus. Mas para entender isso, a gente precisa lembrar que esse jeito de entender conflitos militares era comum no Oriente Antigo. Entender como a guerra era comum lá na época. E foi assim que foi escrito. O livro é escrito em um momento da história. As guerras, então, eram frequentemente vistas em termos religiosos, com as divindades de um lado lutando contra as divindades de outro. Além disso, quando o livro foi escrito ou finalizado, o povo estava ameaçado justamente por causa de estrangeiros que fizeram guerra para lhes tomar a terra. Então, eles estavam ameaçados por quem tomou a terra deles. Então, como esse falar que Deus estava ordenando é um falar tipo, Deus está do nosso lado na guerra. Então, essa linguagem da conquista divina, da expulsão dos inimigos, reflete essa percepção de que a posse da terra era uma questão de sobrevivência e de fidelidade a Deus. E um mundo, gente, um mundo que era muito hostil. O mundo que eles viviam era muito agressivo, muito hostil. Mas a gente entender esse contexto de um mundo hostil, a gente percebe que o centro do livro não é o combate em si, mas a confiança em Deus. Voltamos à confiança em Deus. Apesar da guerra, a gente tem a confiança em Deus. E essa certeza que é bonito quando a gente lê, quando a gente sabe, a gente pode perceber, mas quando a gente sabe, a gente lê e percebe no livro, e essa certeza de que só Deus pode trazer a salvação e a terra. Como tem esse sentimento do povo, a obediência à Torá, à lei, à aliança,
que mantém o povo firme com Deus e garante essa permanência. É o que separa esse povo de Israel dos outros povos. Então, essa relação com Deus. A gente falava agora há pouco, apenas um Deus. Além da história, essa história imediata, o livro de Josué aponta para uma realidade teológica ainda mais profunda. A teologia da terra prometida, é claro, aparece na Bíblia como uma figura da verdadeira terra. Qual é a verdadeira terra? O Éden, o jardim do Éden. O paraíso, a comunhão perfeita com Deus. E assim como a terra de Canaã não é a força humana que conquista para si o paraíso, mas a fidelidade a Deus, isso nos lembra que as batalhas espirituais que lutamos não são primariamente contra pessoas, mas contra realidades espirituais. A gente pode ver, depois podem ver, isso que eu falo agora, Efésios 6, versículo 12. Essa luta nas batalhas espirituais, que não é contra as pessoas muitas vezes. Há um detalhe teológico belíssimo, que muitas vezes passa despercebido aqui. O nome Josué é, na verdade, o mesmo nome de outro personagem central na história da salvação. É qual? Jesus. Yeshua em hebraico e Jesus em grego e Jesus em português. São a mesma raiz, assim como João, John, Jan, Ian, tem a mesma raiz. Então, vem do mesmo lugar. Josué, Jesus vem da mesma raiz o nome. Então essa é uma conexão que a gente pode perceber, essa conexão. Josué colocou o povo na terra prometida. E essa fidelidade à palavra de Deus garantiria a permanência do povo nessa terra. Da mesma forma, Jesus nos colocou na verdadeira terra, que é o céu, a comunhão com Deus. E permanecer nela significa permanecer no seu amor. Não entramos nessa verdadeira terra por nossa própria força, o nosso próprio mérito, mas pela obediência até a morte do Filho de Deus, esse seguimento até a morte. Josué, então, é o líder humano que trouxe o povo para a terra física, mas ele aponta Jesus, o Messias, nos abre o caminho para a realidade espiritual definitiva, o céu. Bonito, a gente deixa passar alguns detalhes. Por isso que é bom a gente poder falar mais isso nos debruçar. Então vamos lá. Esse foi o livro de Josué. Mais brevemente, mas acho que deu para a gente pegar a tônica geral. Então vamos falar sobre o livro dos Juízes agora. E nos Juízes é um constante movimento de vai e vem. Após a geração de Josué e seus contemporâneos, quem é da época de Josué, surge uma nova geração. Uma geração que não tinha conhecido as obras do Senhor. E o resultado houve uma falha de transmissão, então, desse conhecimento das obras do Senhor, da primeira geração para a próxima, como que uma falha de transmissão. E essa falha de transmissão resulta e tem a consequência de que a memória de Deus vai se esvaindo
E o que quando a memória do que Deus fez se esvai, o que acontece? Surge infidelidade, a infidelidade. Senhor, esse alicerce bem fundado da aliança, o povo se desvia. E qual a consequência imediata dessa infidelidade que é apresentada na narrativa dos juízes? Ele falava de Josué que a fidelidade garantia a terra, então a consequência de ser infiel é a perca da terra. Se não perde a terra, perde aquela posse segura que Deus garantia, estar com Deus era garantido. Então eles perdem essa posse segura e a paz também. Então o povo de Israel cai sob a opressão dos povos vizinhos. Mas a história não termina aí. Diante do sofrimento e do lamento do povo, vem a misericórdia de Deus. Ele intervém e salva o povo por meio do enviado, o juiz. Os juízes aqui não são magistrados legais no sentido moderno, como a gente tem hoje os juízes nos tribunais hoje. Não são do mesmo tipo, mas eles são líderes carismáticos, já falei isso, e também militares. Que Deus levanta, então Deus escolhe esses líderes para libertar o povo de Israel. E a estrutura do livro dos juízes, a gente pode ver assim, reflete esse ciclo que está presente. Os capítulos 3 a 16 contam a sucessão desses juízes, com narrativas de libertação, cada uma ilustrando o ciclo da infidelidade, opressão, lamento e salvação. É importante isso. O que cada ciclo de juízes apresenta? Infidelidade, opressão, lamento e salvação. Todos os juízes têm isso. Vocês podem ver a história de todos esses capítulos. A partir do capítulo 17 em diante, o livro apresenta uma coleção de histórias que parecem mais isoladas, mas que são unidas por um refrão marcante. Não havia rei, cada um fazia o que lhe convinha. Esse refrão, esse bordão, aparece 4 vezes no final do livro. Se vocês quiserem, vocês não anotei ali, mas podem anotar. Podem ver também ali. Juízes 17, 6, 17, 6, 18, 1, 18, 1, 19, 1, 19, 1 e 21, 25. 21, 25. Podem ver lá depois, em todos eles aparecem isso, esse refrão. Tá bom? Perdi aqui. E essa repetição aponta para uma anarquia, uma desordem que prevalecia na ausência de uma autoridade centralizada. O livro dos Juízes provavelmente começou como uma coleção de histórias sobre esses heróis locais. No entanto, sua forma final foi editada e compilada, recebendo uma última canetada. No exílio, e pouco depois dele, foi editado depois, um pouco do exílio. Isso se insere num contexto maior da compilação do chamado, a gente pode falar, até coloquei ali um blocão da história deuteronomista.
que inclui Josué, Juízes, Samuel e Reis. O objetivo central dessa grande obra histórica era, como a gente já viu, repensar a fé depois da crise do exílio. Os juízes, nesse ciclo de infidelidade e de perda da fé, perda da terra, oferece uma explicação clara para os desastres que levou o povo para o exílio babilônico. Vamos continuando. A teologia do livro dos Juízes. Vamos fazer um pouquinho. Vocês viram que essa estrutura, fala da estrutura do livro e fala um pouco da teologia. Todos os livros a gente vai falar assim. Então, se Deus mostrou tanta misericórdia com as inúmeras gerações infiéis no passado, Ele resgatou repetidamente quando voltavam para Ele. Então, o sofrimento que o povo pós-exílio enfrentava significava que, sim, houve falhas da parte deles. O exílio foi consequência da infidelidade, da quebra da aliança. Mas a mensagem esperançosa é que a misericórdia de Deus continua. A lição tirada da história é clara. Se voltarmos para Deus, Ele se volta para nós e nos salva. Agora, de volta à terra, o povo tinha o desafio, que era aprender com a lição do passado e não voltar a cair no mesmo ciclo de infidelidade, não voltar ao mesmo erro. O livro dos Juízes apresenta esse ciclo de forma esquemática. Revolta, está ali, negrito. Revolta, essa revolta do povo contra Deus. Aflição, o que é aflição? Essa aflição? A aflição da opressão inimiga. O lamento, o que é o lamento? O povo clama a Deus. O juiz, Deus envia um Salvador. E a salvação é a libertação da opressão. Esse padrão que se repete, mostrando a paciência de Deus, mas também as consequências dolorosas do afastamento de Deus. Quando se afasta de Deus, é doloroso. É interessante notar que mesmo no período sem o rei, os juízes em alguns casos são pintados como um pouco de cores de rei. Eles são tipos reis. Eles exercem uma liderança ampla, e significa que após o exílio havia consciência de que Israel precisava se organizar, mesmo que no novo contexto o rei fosse estrangeiro, persa, grego, depois romano, a gente sabe. A grande conclusão teológica aqui é que a verdadeira necessidade do povo não é um rei humano. Não precisa de um rei humano. Não precisa, mesmo que seja israelita ou estrangeiro, eles não precisam de um rei humano, mas sim a fidelidade a Deus. Então, no outro livro, eles estavam infiéis, estavam recebendo a infidelidade e caíram na infidelidade. Agora eles estão percebendo que lá para cá, caindo na infidelidade, agora eles percebem que a fidelidade de Deus é acima de qualquer líder. É a fidelidade de Deus. Não precisamos de um rei humano, precisamos de Deus. Aí o livro dos Juízes fala, que a história é governada por Deus. Mesmo sem um governo centralizado humano, sem um Moisés que tirou do Egito, sem um Josué que o introduziu na terra, sem um rei que os unificasse, Deus não perdeu seu poder. No entanto, a atuação de Deus na história de Israel e na vida de cada um está ligada à nossa postura, como nós agimos. É aí que está ligado a liderança de Deus, a ação de Deus. Não precisamos ficar fiéis a Ele.
O livro de Juízes não demoniza completamente a ideia de monarquia, ou seja, não repulsa, porque pelo que eu falei parece que eles tinham uma repulsa pela monarquia, pelo poder humano. Eles não demonizam. E aí vem aquele refrão que vocês anotaram, que eu falei os livros, cada um fazia o que queria. E esse refrão repetido serve como contraponto teológico. Ele sugere que a monarquia sim tinha uma razão de ser. Lembra, no começo, até o 16, parece que não tem razão, não precisa mais do poder humano. 17 em diante, vai surgindo essa repetição e a gente parece que pode ser que tenha uma razão ter reis. Então, poderia funcionar a monarquia como uma pedra do toque, um elemento de unidade e comunhão para o povo. Então, o livro de Juízes está preparando para quê? Para a transição para o poder, para a monarquia. A transição à monarquia a gente vai ver em Samuel. Então, o livro aqui no final está preparando para essa transição de poder. Depois vamos lá. Próximo livro. Eu pulei meu slide aqui, mas próximo livro. Livro de Samuel. Samuel. Deixa eu ver aqui. Me faltam 10 minutos. Vai acabar. No livro de Samuel, o povo começa a pedir um rei humano. O pedido do povo por um rei humano é apresentado quase como uma traição a Deus, no começo, né? Que era o verdadeiro rei de Israel. O povo quer ser como as outras nações, ter um líder visível para ir à frente da guerra, em vez de confiar plenamente em Javé. Samuel e Deus expressam descontentamento com esse pedido. Depois a gente vê em 2 Samuel a promessa que Deus fez a Davi da perpetuação da sua dinastia. Essa promessa de que a casa de Davi e o reino subsistirão para sempre. Essa promessa que a gente vê, né, se torna central para a esperança messiânica vida de Jesus. Essa tensão, a monarquia humana, visa inicialmente com ressalva, mas depois abençoada pela promessa divina. Então, no começo, um Samuel é visto com ressalva, ter uma monarquia humana, continua preparando para ter, mas ainda com ressalvas, como uma afronta a Deus. Depois, se torna como um cumprimento messiânico da promessa do Messias. No livro de Samuel, os livros de Samuel contam a história de como começou a monarquia de Israel. Já percebemos isso. Desde a nomeação do primeiro rei, que é Saul, até a ascensão e consolidação do reinado de Davi. Se torna um modelo pelo qual todos os reis posteriores vão ser avaliados. A estrutura do livro. Como que esse livro é dividido? Ele tem 3 grandes partes e um pequeno acréscimo no final. Os outros ficaram pequenos, esse ficou mais ainda. Mas, tudo bem. Vamos fazer o quê, né? A primeira parte vai do início de 1 Samuel até o capítulo 15. De 1 Samuel até 15. 1 Samuel 1, 1 Samuel 15. Ele narra o início da monarquia e a história de Saul. Saul sendo o primeiro rei e que foi ungido por Samuel. No entanto, ele não deu certo. Sua desobediência a Deus leva à rejeição como rei.
transição delicada, com Samuel atuando como o último dos juízes e Saul como o primeiro dos reis. Isso nos 15 primeiros capítulos. A segunda parte, que é de 1 Samuel 16 até 2 Samuel 5, vai do primeiro livro até o começo do segundo livro. É a história da ascensão de Davi, sua fuga de Saul e finalmente sua consagração como rei sobre todo Israel. É aqui que Davi unifica as tribos do norte e do sul sob um único reino. É também nessa seção, nessa divisão, que ele recebe as promessas de Deus, incluindo a profecia de Natã, essa parte do livro. E a terceira grande parte do livro vai de 2 Samuel 6 até o final do livro. Isso. E continua os capítulos. Continua nos 2 primeiros capítulos de 1 Reis. Trata da sucessão de Davi, das intrigas em sua corte e da preparação para a escolha do seu sucessor. O sucessor de Davi, a gente lembra, é Salomão. Essa narrativa enfatiza que o sucessor não deve ser escolhido com critérios meramente humanos, mas segundo a vontade de Deus. Os capítulos 21 a 24 de 2 Samuel formam uma espécie de um acréscimo, um apêndice. Contém um material diverso que complementa a história de Davi. Então, se a gente lê, a gente percebe que do 21 ao 24 é um acréscimo no livro. Vamos adiante. Tempo. A teologia, então. Vendo os livros de Samuel isolados, o foco principal é a construção do reinado ideal, mesmo que a monarquia humana tenha surgido de um pedido questionável do povo. Samuel apresenta Davi como rei segundo o coração de Deus. A grande lição aqui é que o reinado, em sua essência, pertence a Deus. Então, se vai ter um rei, esse rei pertence a Deus. E a qualidade, a legitimidade, o sucesso de um rei humano são medidos unicamente pela sua fidelidade a Deus. Então, as decisões cruciais para o futuro do povo não devem ser decididas por estratégias políticas, mas decisões que sejam segundo a fidelidade do rei. Busca o poder, busca a fidelidade a Deus. As decisões devem buscar a fidelidade a Deus, não estratégias políticas e a glória humana. Então, o critério, o norte, o principal da vida do rei é a fidelidade a Deus. Como que vai medir um reinado? Samuel é a fidelidade a Deus. O fato de, mesmo diante dos caminhos humanos, de pedir um rei, Deus ter providenciado alguém como Davi, abre claramente a perspectiva de que isso acontecerá no futuro novamente. Se fez com Davi, vai fazer de novo. E o que isso nos remete? Essa esperança não se baseia apenas na sua promessa da dinastia feita, mas na certeza da continuidade da misericórdia de Deus. Seguindo esse padrão dos juízes, vocês lembram, a gente acabou de falar, mas projetando para uma intervenção definitiva. Aqui já começa a se projetar uma intervenção definitiva. A gente sabe qual é essa intervenção definitiva.
aqui, ali na cruz. Esses textos de Samuel tornam-se centrais para a experiência da intervenção, essa definitiva. Essa expectativa vai culminar em Jesus Cristo. A espera não era meramente por um descendente físico de Davi, da genealogia. Não era simplesmente isso. Que fosse repetir simplesmente os feitos militares. Essa esperança messiânica que surge, que é alimentada por Samuel, era por aquele que seria o verdadeiro representante de Deus a seu povo. Um mediador perfeito e ao mesmo tempo o representante do povo a seu Deus. Aquele que unificaria os dois. E Jesus é a unificação. A representação de Deus aqui e daqui lá. Jesus é essa representação. A gente pode ver isso, vislumbrar essa esperança messiânica em 2 Samuel 7. O conceito de Messias, messiânico aí, essa palavra Messias é o ungido, a gente sabe. É a palavra Cristo, Christos no grego é o ungido. Na prática de Israel, os reis também eram ungidos com óleo. E significava que eles eram separados e capacitados por Deus para essa função. Então, Davi também é chamado, e Saul também é chamado de ungido do Senhor, porque são ungidos por Samuel, se fosse chamar em grego, eram os Cristos. Então, quando afirmamos que Jesus Cristo é mediador, podemos dizer, Ele é aquele que Deus escolheu para estar à frente do seu povo. Então, Jesus, o Cristo, aquele que Deus escolheu para ser nosso Salvador. Por isso, o Cristo. Então, deixa eu ver aqui. Esse guia, o pastor supremo que nós temos. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer mais, gente. Sempre atraso. Estou vendo aqui, eu acho que eu esqueci de escrever a atividade dos slides. Eu esqueci a atividade. Vocês anotam para a semana que vem? Vamos fazer Oséias 6. Fazemos do 1 ao 6. Oséias 6, do 1 ao 6. Miqueias também 6, do 1 ao 8. Miqueias 6, 1 ao 8. E daí, Sofonias. Podemos fazer do 1 ao 17. Esse é um pouquinho mais longo. Isso, o capítulo do Sofonias é 3, e daí versículo 1 a 17. A 17 capítulo eu acho que é bastante, né? Bom, gente, eu esqueci de colocar nos slides. Eu anotei e foi para colocar depois. Não sei se eu não coloquei e salvei antes, não sei. Mas
Tudo bem. Vamos fazer nossa oração para podermos encerrar? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Deus possa nos conceder sempre crescer cada vez mais na fidelidade a Ele, também a fidelidade através do conhecimento, do entendimento da palavra. Por isso, vamos rezar juntos, para que a Mãe de Deus interceda para nosso crescimento. Ave Maria, cheia de graças, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus conceda noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Pai e do Filho Santo. Amém.